estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Inicialmente veremos os ensinamentos de Jesus, nos itens 1, 2 e 3. O mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Em seguida veremos o comentário de Allan Kardec no item 4 sobre esses ensinamentos de Jesus. Continuando, vamos encontrar também os ensinamentos de Jesus no item 5. Dai a César o que é de César. E seguindo, nós vamos ver novamente o comentário de Allan Kardec nos itens 6 e 7 desse ensinamento de Jesus. E na terceira parte do estudo deste capítulo, vamos encontrar as instruções dos Espíritos com 5 subtítulos: a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos. Ô João Grandão, os herodianos eram os judeus que formavam um partido ou seita e que apoiavam a dinastia de Herodes em sua colaboração com o governo romano. Eles tinham posição política contrária à dos fariseus. Porém, ambos, herodianos e fariseus, odiavam a Jesus. Por isso fizeram um tipo de aliança para perseguirem Jesus. E aproveitando da insatisfação dos judeus no pagamento de impostos ao governo, mandaram discípulos dos fariseus e os herodianos para pegarem Jesus na armadilha com esta questão se devia ou não pagar os impostos ao governo romano. Mas Jesus, mais uma vez, saiu bem nessa, né? Jesus tinha muita sabedoria mesmo, viu, Zé Pequeno? Você vê? E ele aproveitou então a trama e logo percebeu qual era a intenção deles, e ainda deu uma lição de moral neles, e essa lição de moral veio até para nós, nos mostrando qual que é o nosso papel perante o poder público, né? As obrigações de governo e perante Deus também, perante as leis dos homens e as leis de Deus. Vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. No texto, dai a César o que é de César. No item 5, veremos então os ensinamentos de Jesus quando os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? Somos livres para pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. É interessante, né, Zé Pequeno, esse ensinamento de Jesus. Agora, eu te pergunto, o que quer dizer César? Uai, João Grandão, César era o imperador romano, senhor absoluto da Palestina na época de Jesus. Os tributos que o texto bíblico cita são o que os povos conquistados, no caso da Palestina, deveriam pagar a Roma.
E nos dias de hoje, como nós podemos entender o significado de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Pois então, João Grandão, nos dias de hoje, César significa o poder público. Por isso devemos entender o nosso papel perante as leis de Deus e as leis dos homens, ao poder público, né? Podemos ver com Emmanuel, quando ele fala em relação ao governo político, ele diz que nós não devemos ser acomodados parasitas, porque o mundo não é do César, mas o mundo é de Deus. E Deus fez o mundo, o princípio material, para que nós, como espírito, como princípio inteligente, pudéssemos desenvolver. Tem muitas pessoas que se sentem plenamente exoneradas, né? Dispensadas de quaisquer obrigações com o poder público administrativo, só porque essas pessoas pagam seus tributos, não é? Está certo mesmo de lembrarmos que somos filhos de Deus e que muitas vezes o poder público não dispõe de recursos e competência para nos dar a assistência que só compete a Deus. E Emmanuel continua dizendo que, por isso mesmo que a lei de Deus determina que devemos sempre participar neste mundo, praticando o bem, tendo coerência com as nossas ações para alcançar a vitória do progresso real. Por isso nós devemos ouvir a voz de Deus que fala em nossa própria consciência e cumprir com os nossos deveres sem esperar que o poder público venha com duras exigências para o cumprimento daquilo que cabe a cada um de nós fazermos. E para regularmos, organizarmos na vida, precisamos do trabalho, não é? O trabalho feito com cuidado, atenção ou dedicação em busca do melhor para todos que estão em nossa volta. Não vale dar a César, isto é, ao poder público, a nossa contribuição através dos tributos e atacar esse mesmo poder com acusações e reprovações todos os dias, sem fazermos da nossa parte. Quantas pessoas criticam, mas vivem fazendo errado. Sendo desonesto, né, Zé Pequeno? Acabando com as nascentes dos nossos rios, poluindo o meio ambiente, usando de violência, sendo preguiçosos, etc, né? Pura verdade. Ficam aí de braços cruzados e esperando só pelo governo, pelo César. Continuando, veremos agora o comentário de Allan Kardec no item 6. A questão proposta a Jesus era motivado pela circunstância de que os judeus, abominando, odiando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste, quer dizer, o pagamento do tributo, constituía, pois, entre eles, isto é, entre os judeus, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contava os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar, isto é, colocar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhe uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Veja-se na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o artigo Publicanos. Continuando ainda com o comentário de Allan Kardec no item 7. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e reduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco.
Ele, quer dizer, este princípio, dai a César o que é de César, condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve e determina o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos. Para melhor a compreensão deste estudo, podemos ver os textos relacionados com esse tema. Sei que existe muita gente nesse mundo em que vivemos, e o bom Deus que é Pai de todos quer que todos nos amemos, quer que todos nos amemos. Finalizamos reforçando o que significa dar a César o que é de César. Dar a César o que é de César significa condenação de todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. Significa também respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus direitos. E cumprimento dos deveres com a família, a sociedade, a autoridade, os indivíduos em geral. Dar a Deus o que é de Deus significa cumprir as leis divinas de amor, de justiça e de caridade que nos levam ao aprimoramento moral e espiritual. Sei que existe muita gente nesse mundo em que vivemos, e o bom Deus que é Pai de todos